E o que vocês veem de Bitcoin, né? Que muita gente que acaba sendo mais libertário gosta do Bitcoin por conta da descentralização, de não ter o banco central por trás. Pô, eu acho que o Bitcoin ele é essencial, né? Eu acho que pro mundo todo, porque de certa maneira, né, igual o Roxo já falou aqui, que a dívida americana praticamente está impagável, né? O real se desvalorizando cada vez mais. E a gente investe em ativos reais, que é em empresas, né, pra gente proteger nosso patrimônio. E também eu acho que é bem importante o cara ter um pinguinho ali de criptomoedas, viu? Seja Bitcoin, né, eu acho que é o principal ali. E outras também, fazer dinheiro em outras e jogar pro Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é o ouro digital, né? Hoje, se você tiver Bitcoin aqui no Brasil, você consegue fazer liquidez com ele. Se você estiver lá no Japão, você consegue fazer liquidez nos Estados Unidos. Então você consegue levar em qualquer lugar, né? Com um pendrivezinho, ou se você tiver as chaves na cabeça, você consegue levar. Eu gosto bastante. E você, Roxo? É o kit, como que é, Roxo, que você Libertário, fala? Kit libertário. Conta pro pessoal do kit libertário. O que a pessoa precisa ter aí pra... Bitcoin não é um investimento. Bitcoin é uma especulação. Bitcoin não vale nada. Bitcoin não tem valor intrínseco. Bitcoin tem valor extrínseco. É que nem uma opção, tá certo? É que nem o seguro do carro. Se você não usar o seguro do carro, no vencimento ele não vai valer nada. Se você compra ações da Taesa, o cara vai gastar lá com a conta e tudo mais, isso vai gerar uma receita, vai gerar um lucro, vai gerar um dividendo e está sendo criado riqueza para a sociedade. O Bitcoin, ele não tem recheio, ele é uma coisa oca, não tem nada dentro. Todo investimento que você coloca R$1, tem R$1 lá. O Bitcoin não tem nada dentro, porque esse dinheiro vai lá para o cara que começou a cirandinha lá. De qualquer maneira, pode caber no kit libertário, pode valer $100 mil, pode ser uma maneira de você surfar essa próxima grande alta. Talvez a solução para as moedas no longo prazo seja a criptomoeda, seja a criptografia, mas eu acho que o Bitcoin não pode ser considerado um investimento em que você concentre o seu dinheiro. Eu respeito do fundo do meu coração a maioria das pessoas que acreditam em Bitcoin, meus amigos todos. Estou, inclusive, operando opções de Bitcoin para ensinar as pessoas como se proteger, como gerar renda. O 38, Renatão Bitcoinheiro, tem que chamar ele aqui. Esse cara é um gênio, ele é brilhante. Ele manda as pessoas lá para o meu canal ver os antifrágeis. Ele entendeu, a maioria dos libertários entenderam o problema da sociedade, mas não entenderam a solução. O Bitcoin não é a solução. Quando nós tivermos a crise de liquidez, se o S&P cair 50%, 60% e vai cair, o Bitcoin vai cair mais de 90%. 90% é um colapso, precisa de 700% de alta para recuperar o preço. Então, ele pode chegar então ali a $6 mil, Roxo? O que é o kit libertário? O kit libertário é você ter uma parede, não que eu tenha, mas é você ter uma parede na sua casa oca, que tem ali um maço de dólar grande, de repente um lingote ali de ouro, quem sabe um relógio, um Rolex pra você vender aí num câmbio negro, pode falar ainda câmbio negro, câmbio escuro, câmbio paralelo, você vender ali, e você pode ter um pendrivezinho ali com Bitcoin que pode te ajudar numa revolução, num conflito, em alguma coisa. E tem que ter o certo mesmo a ferramenta, tem que ter um revólver aí, pelo menos um 38 Taurus, alguma coisa pra você se salvar do ataque zumbi. Mas o fato é que quando teve o conflito lá da Ucrânia, que o pessoal fala, quem tinha Bitcoin se salvou porque comprou um carro no meio do caminho. Gente, Swift, a Visa, entendeu? Tudo isso sempre funcionou, ninguém se salvou com o Bitcoin, não. Isso aí é história. Agora, o cara foi perseguido por um governo, ele não tinha dinheiro para abrir uma offshore, e aí ele foi lá e usou o Bitcoin, beleza. Mas o Bitcoin, ele é pior do que o ouro. É o ouro digital? Não, ele é bem pior do que o ouro. Por quê? O ouro também não vale nada. O ouro não tem, ele não tem carrego, você não recebe os juros no ouro. O ouro, o Buffett fala, o ouro é uma coisa tão esquisita que você paga um cara para abrir um buraco no chão, aí você gasta um monte de grana pro cara tirar o ouro do buraco do chão, e aí você vai abrir um outro buraco no chão, e aí você vai fazer um cofre lá, e aí você vai pagar alguém para cuidar do cofre que tem um negócio você vai guardar o seu ouro. Só que o ouro tem valor na sociedade. Você pode pegar o ouro e você pode vender, você coloca no dente, você dá uma joia para quem você ama e aquilo ali tem valor, ele nunca vai se degradar. O Bitcoin tem custo. Imagina se a gente tiver um problema generalizado, que a crise dure vários anos, as pessoas não vão conseguir pagar a rede do Bitcoin. Infelizmente vai cair em desuso, mas as pessoas ficam muito bravas quando eu falo isso, muito. Lamento. Mas assim, eu acho importante eu esclarecer isso para as pessoas, porque se você é um maximalista que tem 90% do seu dinheiro em Bitcoin, repense isso.
Entendeu? Repense. Eu sei que você precisa contar pra todo mundo que a única maneira de você ganhar dinheiro é se as pessoas comprarem o Bitcoin, porque o Bitcoin só valoriza se ele tem comprar. 100% de Bitcoin, então... O único jeito é ele fazer propaganda do Bitcoin. Mas, se ele se conscientizar, a coisa começa a ficar interessante. Então eu acho que parte da solução tá ali, mas é ridículo achar que o Estado não vai cortar isso, não vai cobrar, não vai perseguir e que vai ter alguma utilidade, principalmente porque não valoriza. É escasso, mas você pode dividir pelo pedaço que for, então é infinito, não é escasso. E o que você vê sobre o 38, que ele só tem Bitcoin, acho que ele tem 200 e poucos Bitcoin, e de dinheiro real, dólar, ele não tem nada. Tanto que ele tá devendo, se não me engano, ele falou no podcast, 300 mil reais pro Banco do Brasil. Ele tá fazendo a coisa errada pela causa certa. Então a causa de lutar com o Estado e toda aquela coisa que ele fala maravilhosa, poeta, eu acho ele incrível, tá certíssimo, mas acho que fragiliza, né, dizer para todo o brasileiro que ele tinha que ter 100% do dinheiro em cripto e dívida. Então o Michael Saylor, por exemplo, que é um grande herói aí do libertarianismo, porque ele pegou dinheiro emprestado no Wall Street, comprou dólar, o pai rico, o pai pobre. Quem fizer isso e no final conseguir vender, se safar, vender, porque entender o que vai acontecer, esse cara se deu bem. Aquele cara que morrer abraçado com isso no final das contas, vai ser um ingênuo e vai ser até peça da revolução. Vejam, ou leiam um livro, ou vejam um filme 1984, que é uma distopia que trata de um governo central, que é o Big Brother, é o grande irmão, que controla a vida das pessoas. Tem o Sr. Smith lá, que ele acha que ele saiu da Matrix, que ele tem uma mente revolucionária, porque ele tem um cantinho do apartamento dele, que ele tem ali um lugar que ele cavou e ele deixa uma gavetinha ali e ele guarda os documentinhos ali da revolução que ele está criando, ele acha um amante, ele junta um grupo e no final do livro tinha uma câmera em cima do lugar secreto dele ali e ele era uma peça do sistema para prender os revolucionários ali, ele foi um idiota útil. Então, assim, infelizmente, quem tem boa intenção real mesmo de salvar a sociedade deveria repensar isso. E o que você acha que essa pessoa deveria fazer? Porque o 38 viu o Bitcoin como a única forma de se proteger e não financiar o Estado. Então, o que você acha que seria interessante? Eu acho que ele deveria começar a vender aos poucos e comprar ativos realmente pulverizados, descentralizados na sociedade como um todo. Então, gerenciar um portfólio descentralizado e um portfólio diluído. E acho que ele tem que aproveitar a alta para ir vendendo aos poucos aí e em algum momento começar a mudar um pouco o discurso. Não é, mudei de ideia, o Bitcoin não vale nada. Dificilmente alguém vai ter realmente esse red pill. Mas se eu deixei uma sementinha ali de um questionamento para a maioria dos maximalistas, eu acho que isso é ótimo. Por quê? Porque aí eles vão tentar correr atrás da real solução, que não é essa. Ô Roxo, se ele não fizer isso daí, vai ser o risco da ruína para ele, pode ser? Ele perdeu o patrimônio dele, que tá todo em Bitcoin? Eu acho que uma ruína mais uma ruína de propósito, né? Porque dá pra ver que aquilo ali é messiânico, que ele faz aquilo, que ele acredita naquilo. Eu não acho que ele tá enganando as pessoas. Mas se no final das contas, quando vier a grande crise de liquidez, o dinheiro dele for pulverizado, e ao invés dele entender que isso pode acontecer, ele comprar cada vez mais e ele vai ser... Quando chegar aqui a revolução, talvez ele seja um dos primeiros que se dê mal. Mesmo que ele esteja num outro país ou alguma coisa assim. Porque em algum momento não vai dar para fugir do Estado, independente de onde você esteja. Mas um ponto que eu vejo é o seguinte, por exemplo, se ele tivesse ouro, se ele tivesse ações, se ele tivesse outros tipos de investimentos, o governo poderia tomar isso dele. Enquanto isso, o Bitcoin, ele tem a chave privada dele. Não tem como o governo acessar as moedas dele. Perfeito. Se ele tem um portfólio diversificado global, com contas, com offshore, com tudo mais, é mais seguro do que você ter a cripto e rende. Daqui 5 anos vai ter rendido 4, 5% ao ano, entendeu? E isso é uma bola de neve que nunca para de subir. Não dá para você ter um ativo que não rende, que não gera riqueza, porque não tem utilidade. Quem já usou um Bitcoin para alguma coisa, entendeu? Quando me chamavam lá para os eventos de Bitcoin, que tinha 1.500 pessoas... Eu tava nesse evento aí, hein? Então, mas pararam de me chamar, porque eu sou um pessimista. Eu falava, quem tem Bitcoin aí... Não, presta atenção, essa história é legal. Por isso que eu já não falo mais tanto. É uns 2 anos atrás, né, Roxo? E aí, quem tem Bitcoin aí? 99%, levantou a mão. 1.500 pessoas. Quem já usou Bitcoin para alguma coisa?
coisa, 3 pessoas levantaram a mão, não usou pra nada. Os caras Então, ficam bravos assim, com o roxo lá. para virar uma ferramenta a mais que fosse 2% do seu portfólio e que o resto cobrisse isso, Se desse cara, eu merda, acho né? que tá totalmente legal. Agora, achar que o Bitcoin é alternativa, é entender pouco de economia. Pode entender de filosofia, pode entender de uma série de coisas, mas de economia e finanças é um pouco de ingenuidade. Então, se ele não quer financiar o Brasil, ele vai lá, abre uma offshore, abre uma conta lá na Suíça e é isso. Não deixa o dinheiro no Brasil, mas não deixa tudo em Bitcoin, então, na tua visão. É uma questão mais longa. Se é ético ou não financiar a dívida brasileira, é uma questão que nós vamos muito longe. Mas... É o caso dele, né? Que ele não quer financiar, ele fala, não invista em tesouro direto, não invista em ações, então tira o dinheiro do Brasil, mas não tenha somente Bitcoin, então, na sua visão, é isso? Mas esse argumento dá para ser bastante refutado. Assim, veja o Elon Musk, por exemplo, que é um cara que, pelas regras normais, é claro que alguma desobediência civil, ele está conseguindo ajudar a liberdade mundial aí, tá certo? E com certeza ele tem Treasury, com certeza ele tem no portfólio dele ações da Microsoft, do todo o protocolo woke lá do arco-íris, mas de qualquer maneira ele tem poder o suficiente para estar peitando o sistema. Então É muito mais uma questão de atitude, então, de influência, do que somente não financiar o Estado com o dinheiro, então, na tua visão. Então, quando lá na Revolução Francesa nós tivemos esse rompimento com a tradição, então tudo que de lá para cá foi criado é ruim. O capitalismo excessivo é ruim. E o socialismo, obviamente, mas eles são 2 irmãos, entendeu? Os dois são 2 irmãos. Então, a gente tem que criar uma economia em que exista também valor. São Tomás de Aquino foi o maior gênio que já existiu. Ele pegou a teoria macroeconômica de Aristóteles, lá antes de Cristo, e ele criou a teoria econômica moderna. E das variáveis era a caridade. A caridade era um motivo para aquilo ter valor ou não ter valor, entendeu? Estar de acordo com Deus e tudo mais, com a lei natural e tudo mais. O Adam Smith, o que ele fez? Ele pegou o modelo e simplificou, tirou essa variável, falou, não, tudo é dinheiro, materialismo e tal, e aí que criou Marx, que criou todo o resto e tal. Então tem que refundar o sistema todo. Não adianta achar que existe uma moeda aí que não vale nada, mas que em algum momento vai salvar o mundo, né? Uhum. E em relação até o próprio... Empresta dinheiro pro governo de El Salvador, então. Pega um país que gosta, empresta dinheiro pra esse governo. E o próprio 38 falou que em algum momento o governo dos Estados Unidos vai limpar os bitcoins de todas as corretoras porque eles não vão ver mais valor no dólar e vão comprar tudo em bitcoin. O que você vê sobre isso? Eu acho bem ingênuo. Que realmente ele falou até 2030 e pouco isso. Eles podem confiscar. Eu acho que o grande reset já está no subconsciente, tá? A gente tinha uma ferramenta no passado que chama Jubileu, que é quando, cara, ninguém deve mais nada pra ninguém, entendeu? Zerou, ninguém deve nada pra ninguém. Então, pro governo tentar fazer um colo global aí, cara, eu acho que faz todo sentido. Mas, novamente, a preocupação é honrosa, é nobre, mas a solução não é essa. Eu não vou dizer aqui, porque senão eu já vou aparecer direto procurada, entendeu? Então, quem quiser saber, achar a solução, vai ter que ir tateando, porque ela tá atrás de 7 véus. E a questão do Bitcoin eu vejo que é uma moeda que, por exemplo, a pessoa troca o dinheiro dela por Bitcoin porque ela acredita que vai valer mais no futuro. Da mesma forma que você, sei lá, você vende algum produto ou um serviço, você troca por reais porque você acredita que vai valer alguma coisa no futuro também. Mas não tá criando riqueza. Sim. Esse ponto, sim. Exato. Acaba sendo a confiança das pessoas, que elas veem valor nisso, que acaba tendo preço na tela ali de quanto vale, né? E ter VE apenas não é ruim, por exemplo, pra lavagem de dinheiro. Tem um monte de utilidade. Mas eu não sei se é honrado o suficiente falar, eu tenho uma coisa que vai salvar o mundo, mas grande parte do valor dela hoje é lavagem de dinheiro, entendeu? É claro que tem gente que desobedece à sociedade, os governos e tal, porque tem que fazer isso. Mas o cara que simplesmente está lavando dinheiro porque é um bandido, você está financiando esse cara na hora que você está comprando as suas moedinhas. E outra questão que eu vejo também é que muita gente busca Bitcoin não por conta do fundamento, sim por conta de assimetria. Que fulano comprou Bitcoin lá em 2013, lá em 2015, hoje em dia tá rico. E pro cara conseguir multiplicar o dinheiro dele hoje é muito mais difícil porque o market cap do Bitcoin já é 1.3 tri. Então, por exemplo,
pra valer 10 vezes mais, vai ter que virar 10 trilhões de market cap. Às vezes a galera Então, mas vê. se você tem consciência de que é especulativo, de que você está comprando porque você quer ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Até porque a regra do materialismo é esse mesmo. O problema é você se convencer de que você é um grande herói da sociedade, quando na verdade talvez você esteja ajudando o sistema. Mas acho que o cara que quer ganhar dinheiro, ele tem que entender que o Bitcoin não vai se multiplicar tantas vezes igual já aconteceu daqui pra frente, porque já tem um valor de mercado gigantesco. Passou um Gente, trilhão. só tem 20 e poucos trilhões de dólares. O resto são ativos precificados em dólar. Ah, os Estados Unidos vai quebrar a dívida e tal. O dólar não tem fundamento, o dólar não tem Lastro, né? lastro? Claro que tem. O lastro do dólar é os Estados Unidos, é o PIB americano, é a frota Do navio. dos navios, é É os caça. são os caças. Um americano hoje, onde ele tiver o governo americano, o exército vai lá buscar. Os Estados Unidos vai ter que cortar muito as despesas, mas ele ainda gera boa parte da riqueza do mundo. É lastro. Não tem ninguém que realmente consegue gerar o mesmo nível de riqueza. Então acaba que tem esse ponto também, né? E é claro que foi totalmente corrompido, é Roma, tá degradado moralmente, você vai nas ruas dos Estados Unidos, a degradação tá enorme, mas nós vamos ter que restaurar Roma, não tem jeito.